Paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, vamos falar um pouquinho desse instrumento aqui, desse instrumento misterioso, né, que a gente adquiriu aqui na Orquestra de Tubas. Isso daqui, irmãos, era para ser um off-clade, né? Mas a primeira coisa que os irmãos podem notar aqui é que isso daqui não parece nada com um off-clade. Na verdade, isso daqui se parece mais com um fagote russo, né? Eu comprei esse instrumento, não comprei não, pedi para fazer, né? A gente está estudando aqui no nosso canal sobre o serpentão e a gente está até projetando o nosso próprio serpentão. E nas nossas pesquisas a gente achou um cara, né, que fez esse instrumento aqui e a gente achou interessante. Falou, poxa, em vez da gente construir um serpentão de verdade, né? De verdade, sim, na teoria, né, irmãos? Fazer uma réplica de um serpentão, a gente pode comprar esse instrumento aqui, né? E vamos ver se ele tem a sonoridade de um serpentão. Bom, a gente comprou, pagou R$ 80 nesse instrumento para o rapaz poder imprimir ele e o instrumento basicamente não presta. Infelizmente foi R$ 80 jogado fora. E eu vou explicar para os irmãos o porquê desse off-clade, ou melhor, esse fagote russo não funcionar. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aqui para os irmãos é sobre o bocal. O bocal aqui, em alguma parte aqui, está dizendo. Cadê? Aqui, ó. Está dizendo que é um bocal 7C. Mas, irmãos, a gente testou vários modelos de vocais 7C e esse daqui não coincide com nenhum. Então, essas medidas de 7C não existem. Outro problema também, irmãos, é que o rapaz, tudo bem, ele não entende nada de música e dá para perdoar. Ele imprimiu com a parte onde vai encostar da boca na chapa, virado para a chapa a mesa da impressora, né? Conclusão, a borda ficou completamente reta, mas sem quebrar os cantos, ó. Então ela ficou muito pontiaguda, muito com rebarba, vamos se falar assim. Conclusão, a gente utiliza isso daqui, a gente toca com esse bocal aqui e a gente se machuca muito. Eu me machuquei pra caramba, né? A gente tentou conectar outro bocal, como o bocal de saxofone alto e o bocal de trombone e, bom, não deu certo porque o de trombone é grande, acabou quebrando o que seria o tudel, né? E o do saxofone alto até entrou, só que o cano não aguenta, ele solta, né? Ele é conectado aqui, né? Outro problema, irmãos, desse instrumento foi as calibres, né? Originalmente, o instrumento ele apresenta uma calibre aqui, só que ela não é progressiva, ela não é cônica, ela é reta. Então, o que que acontece? Quando a gente coloca o cano nessa parte aqui, no corpo do instrumento, ele fica com folga. Para nós solucionar isso, a gente comprou aquelas mangueiras transparentes, né? E colocou um pouquinho de fita crepe e colocou o Super Bond para poder conectar o Tudel. Vedou, né? Não deu vazamento, mas enfim, né? Bom, outro detalhe também é que o instrumento ele é separado em três partes e os conectores deles não prestam, irmãos. Não serve para nada. E bom, e para solucionar isso a gente colocou mais cano, né, transparente, aquelas mangueiras transparentes e colocou o Super Bond para não dar vazamento. Outro problema, irmãos, é que na hora de imprimir, não sei o que aconteceu, mas aqui embaixo saiu com um furinho. Então o ar vazava aqui por debaixo, tá? Outro problema também, irmãos, é que assim que a gente comprou o instrumento, né, a gente notou que o conector da campana do instrumento é muito pequeno, né? A campana é muito grande, pesada, e o conector, né, a parte que encaixava aqui no cano, era muito pequena. Conclusão, um dia a gente estava tentando tocar esse instrumento e o que que aconteceu? A campana caiu e quebrou. E para solucionar isso, a gente meio que cortou ali com serrote mesmo a campana, né? Inverteu a parte quebrada para dentro, né? E inverteu a campana também, enfim. E aí a gente colou tudo com um super bond mesmo, tá? E bom, a gente comprou literalmente o pior instrumento do mundo, tá? Bom, o que os irmãos podem ver aqui é também que o instrumento carrega 6 furos, como um serpentão, né? Como um suposto fagote russo também. Só que o problema, irmãos, é que esses furos aí é muito grande.
tá muito desproporcional pro instrumento. Na verdade, na teoria, o cara que inventou esse instrumento, vamos falar assim, para ser um mini off-clade, ele disse que seria meio que a metade do tamanho de um off-clade normal, o que também não bate, né? Então, o tamanho está desproporcional e os furos também estão desproporcionais. Os furos tinha que ser menor para a gente dar mais pressão, né? E bom, meus irmãos, tanto os off-clades não, né? Mas os serpentões, a gente tem aí cerca de 6 furos também, né? E existem 3 sistemas, que é o Gemini, a gente tem ali o sistema Oker, que é o mais famoso atualmente no mundo, né? Muitos serpentistas utilizam o sistema Oker, e nós tem o sistema Gamer, que não tem nada a ver com videogame, não sei de onde que saiu esse nome, né? Que são aqueles serpentões mais antigos, né? Fabricados na França em 1814, né? O serpentão ele foi inventado em 1500, né? Mas o sistema Gamer, né? Que é um jeito da gente fazer a digitação no instrumento, né? Que são aqueles serpentões franceses, né? É, é um outro sistema, né? E bom, esse instrumento aqui, ele não coincide exatamente com nenhum sistema construído para serpentões, né? Então, a gente tenta ali alguns sistemas, né? Algumas posições, algumas digitações, e em algumas vezes o instrumento aceita essas digitações, até dá para afinar, em outras vezes não afina nada, irmãos. Então, tipo assim, é ruim mesmo, tá? Então vamos tentar mostrar um pouco do som desse instrumento aqui. É muito ruim, é desafinado, é desconfortável, o bocal machuca. Infelizmente, irmãos, a gente comprou exatamente o pior instrumento do mundo, da família dos off-clade, dos fagotes russos, da família das tubas. Olha só essa campana aqui, gente. Pelo amor de Deus. Né? Não é um pavilhão legal, não dá nem para utilizar isso daqui como surdina. Né? Então, realmente, a gente jogou o dinheiro fora. Existem outros instrumentos também que são feitos na impressora 3D. Né? Inclusive, existe um cara que fabricou também, né? Projetou, vamos falar assim, né? Um corneto, né? Que ele chamou de serpentão soprano. A gente está pensando em comprar também, mas é claro, tem que ver se os irmãos vão querer outro vídeo falando desses instrumentos, ou melhor, falando dos instrumentos 3D em si, né? E se vai querer, né? Um próximo episódio, né? E, bom, em breve a gente vai lançar o nosso serpentão aqui. Pode ser que chegue ali no início de 2026, a gente ainda não sabe. Mas é isso, irmãos. Esse daqui, se os irmãos for querer imprimir, para os irmãos tentar tocar, dar para o filho de vocês, não sei. Isso daqui não presta. Infelizmente é dinheiro jogado fora, tá bom? Bom, eu acho que eu vou. Vamos tentar tocar alguma coisa. Vou tentar fazer uma escala aqui nesse instrumento aqui. Vai machucar muito, tá? E vamos ver se a gente tira um hino também nesse instrumento. Vamos lá? Bom, meus irmãos, peguei aqui então o nosso mini off-clade barra fagote russo. E antes de eu tocar alguma nota aqui para os irmãos, fazer uma escala, eu queria explicar para os irmãos qual que é a serventia dos furos, tá? Muitos irmãos pensam, poxa, se eu pegar um bocal aqui e colocar num cano, uma mangueira, né, e eu fazer o buzz, eu consigo também reproduzir esse instrumento aqui tranquilamente. Consigo tocar todas as notas, tal, e eu não preciso dos furos. Mas por que que tem esses furos aqui? Bom, meus irmãos, para que servem os furos? Irmãos, os furos, eles servem meio que para aliviar as notas e afiná-las também, tá? Por exemplo, falando na altura real, embora esse instrumento aqui ele não é transpositor, ele na verdade não é afinado em nada, mas vamos imaginar que esse instrumento está afinado em dó. Então é o seguinte, se eu falo aqui, por exemplo, que o dó é a posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? O que dá para fazer? Eu consigo tocar a nota dó. Nesse instrumento aqui, os furos estão desproporcionais. Além de estar desproporcionais, eles estão na curva. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Eles estão na curva da tubulação do instrumento. E fica mais difícil de vedar os furos, né? Mas vamos dizer que eu consigo vedar todos os furos. Então, se eu for tocar a nota dó,
que é todos os furos fechados. Vou tocar a nota Dó só pra gente ter uma referência, ó. Eu vou tocar a nota Dó. Ih, é muito ruim, moço. É muito ruim. Tentar vedar mais aqui, ó. É muito ruim mesmo. Ih, não tá ruim, moço. Tá ruim. Não tô, é que é ruim de vedar. É muito ruim de vedar. Pera aí, vou tentar melhorar aqui. Pera aí. Acho que agora eu consegui, ó. É, ficou meio esquisito ainda. Mas é só pra você mostrar a ideia. Então, eu conseguindo tocar todas... Ó, melhor. Vou segurar aqui, ó. Tentar fechar com as palmas da mão, ó. Ah, agora saiu, ó. Vazou um pouquinho em algum canto aqui. Mas deu pros irmãos pegar. Então, se eu conseguir tocar a nota Dó, eu consigo afinar ela nessa posição. Mas se eu tocar a nota Ré, ó. Tentar vedar aqui. Se eu for tocar a nota Ré, o que vai acontecer, ó? Eu consigo tocar também nessa posição aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, agora soou legal. Eu consigo tocar a nota Ré nessa posição aqui, tá? Mas se eu fizer a posição ideal, né, que é a posição 1, 2, 3, 4, 6, a minha nota Ré ela soa muito melhor, ó. Ó, soa até que melhor. Por que me pareça. É a primeira vez que a sonoridade soa melhor aqui, tá? Então o que acontece? Tem nota, irmãos, que ela vai funcionar melhor com mais pressão e vai ter nota que vai soar melhor com menos pressão. Então, por exemplo, vai ter nota, por exemplo, que nem o Fá. O Fá não. Melhor, o Sol. O Sol. Que vai soar melhor tendo aqui os 4 furos abertos, ó. Aí a minha posição é 1 e 2, então, aqui. Eu espero que os irmãos tenham dado para entender. Então, vou tocar uma escala aqui, tá? Tentar pegar aquele Dó de novo, que soou bem legal. E depois vamos tentar tocar aí, por exemplo, o hino 199, tá bom? Então vamos lá. A vizinha tá num louvor perfeito ali, ó. Então vamos lá, ó. E também vou tentar descer pro grave. É muito ruim tocar o grave nesse instrumento aqui. Na verdade é ruim tocar em qualquer tessitura aqui. Mas vou tentar descer pro grave também. Mas vamos subir. É isso daqui. Ah, foi legal. Não tá ruim, não. Eu tô reclamando aqui, mas na frente da câmera o instrumento soa até que melhor. Tá, vamos tentar descer agora para o grave, tá? Opa, agora falhou. Oxi. Oi? Fiz a posição 1, 2 e 3, ó. E nem tá tão vedado assim, ó. Ó, soou bem. Ah, agora eu consegui, ó. Ixi, o dono sou eu, não. É, mais ou menos, né? Não, olha, tô reclamando aqui, ó, ainda é o pior instrumento de todos. Tá? É ruim pra caramba esse instrumento aqui. Mas não sei porquê.
na frente da câmera tá funcionando. Bom, vamos tentar tocar aqui o 199. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Muito ruim, muito ruim mesmo. Mas olha, vou falar para vocês que algumas notas soam até que legal aqui nesse vídeo, tá? Talvez tenha me dado um pouquinho de esperança para tentar descobrir uma nova escala, né, um novo jeito de tocar as posições. Porque aquele dó que eu toquei aqui, 1, 2 e 3, ele saiu muito legal, ó. Saiu até com mais projeção, então eu gostei pra caramba. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Eu não vou colocar um som de fundo aqui, né? Porque vai mostrar minha desafinação gravíssima nesse instrumento. Mas vamos tentar tocar o baixo aqui. Eu sei, na câmera eu não consigo mostrar para os irmãos a digitação do instrumento, mas a gente tem um vídeo que vai ser lançado, ou já foi lançado, não sei, que a gente fez um e-book, né? Falando sobre os serpentões, né? E lá a gente tem lá a digitação tanto do sistema Walker, Gamer, que está como 1814, por incrível que pareça, né? E o do Snagen, esqueci o nome agora. Todos os sistemas, tá? Aí os irmãos acham lá a digitação do serpentão sopranino, soprano, contralto, tenor, baixo e até do anaconda, que é o serpentão contrabaixo. Então tá tudo lá naquele e-book também. Inclusive, né, eu já falei aqui nesse vídeo, a gente está desenvolvendo o nosso serpentão aqui, tá? Que não vai, com certeza vai ser melhor do que isso daqui. Não vai ser desse tamanho, vai ser do tamanho, vamos se dizer que real. E o furo vai ser proporcional, então não vai ser essa porcaria aqui, tá? Mas, inclusive, a gente vai também, né? A gente tá projetando o serpentão e vai projetar também a anaconda, tá? E a gente fez até um processo aí, uma ideia muito maluca, tá? Né? Não sei se os irmãos conhecem, mas tem um grupo, eu acho que eles são ingleses, chamado True Sempet, né? Eles são serpentistas que tocam serpentão e tal, e eles já mencionaram, né, de existir um projeto de um instrumento chamado titanoboa, que seria meio que o subcontrabaixo dos serpentões, né? E a gente tá com uma ideia meio maluca aí de tentar projetar essa titanoboa aí também. Vai ser um instrumento gigantesco, tá? Mas assim, tudo vai depender se os irmãos se inscrever no canal e ativar o sininho, porque senão aí não dá certo, né? Bom, mas enfim, vamos tentar fazer o baixo nesse instrumento e eu tenho certeza que vai soar horrível. Vamos pegar o Ré aqui, ó. Ó, se o Dó tá soando 1, 2 e 3, será que soa 1, 2, 3 e 4 no Ré? Vamos tentar? Ou 1, 2, 3, 4 faz sentido, porque 1, 2, 3, 4 e 6 dá Ré. Então se eu inverter isso daqui, porque 1, 2, 3 e 4, na teoria, teria que dar Dó sustenido. E o Ré seria 1, 2, 3, 4 e 5. Mas se eu faço 1, 3... sai elas por elas, tá? Pensamentos intrusivos aqui, tá, irmãos? Então vamos lá.
Tentei pegar uma grave aqui, não dá. Olha, sinceramente, ele até que soa muito melhor hoje na câmera do que nos outros dias. Então, pode ser que eu dê uma chance para esse instrumento aqui. Pode ser. Tô pensando. Talvez até fazer uma versão melhorada. O que os irmãos acham? Mandar fazer outro desse daqui, só que melhorar esse cano de embocadura, fazer ele um pouquinho maior para caber bocais de trombone, por exemplo, né? E melhorar também aqui as conexões da campana. E eu acho que dá para fazer, tá? Mas eu quero saber dos irmãos. Gostou do mini off-clade barra fagote russo? Quer que os irmãos querem que a gente faça uma melhoria nesse instrumento aqui, fazendo uma versão muito melhor? Ou os irmãos querem ver outros modelos, como o serpentão soprano, que na verdade é um corneto feito na impressão 3D, ou os irmãos querem ver outros instrumentos 3D, pode ser trompete de vara, né? Não sei o que tem em 3D, eu acho que é mais trompetes, né? Trombones, né? Enfim, os irmãos querem que saia logo o vídeo mostrando o nosso serpentão, querem ver como a gente está projetando ele? Deixa aqui nos comentários para nós também. Bom, meus irmãos, mas esse é o vídeo de hoje. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Um vídeo um pouquinho longo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.